Quem mais está irritado com o Jason? Porque eu estou. Eu nunca pensei que eu fosse falar isso num vídeo de The 100, que eu estivesse irritada e triste. Sr. Jason está de brincadeira com os fãs. E se você quer entender toda essa polêmica, fica comigo até o final. Olá, olá, olá! Eu sou a Natália Sanches e este é o canal TV de Tubo, um canal que fala sobre filmes e séries com comentários de fãs para fãs. Eu sempre admirei o trabalho do Jason, tirando algumas birrinhas, algumas brigas que tem por trás dos bastidores e ele acaba levando isso para as telinhas. Ele sempre fez escolhas muito assertivas, escolhas muito bem elaboradas. Sempre conduziu a série de uma maneira que eu sempre curti, eu sempre gostei. Mas esse episódio 11, na minha opinião, ele deixou um pouco a desejar e eu vou comentar com vocês o motivo. Então, chega de delongas, vamos relembrar o que aconteceu nesse episódio. O episódio começa com o Levitt fazendo uma análise no MCAP de um soldado que estava sofrendo por estresse pós-traumático após aquela explosão que teve lá na Sala da Pedra, e ele descobre que o Bellamy está vivo. Aí já parte para a cena que o Bellamy chega em Etéria junto com outro discípulo. Eles brigam ali um pouquinho, o Bellamy acaba indo para um lado, o discípulo para o outro, quando o Bellamy percebe que ele só consegue sair desse planeta se ele tiver a ajuda de uma outra pessoa. Com isso, o Bellamy volta para encontrar o discípulo, encontra ele dentro de uma caverna, eles acabam brigando mais uma vez, e ele fala para o discípulo que tem um jeito deles saírem desse planeta, mas que eles precisam estar juntos, e que, ironicamente, para isso acontecer, ele vai ter que cuidar do inimigo dele, né? Então ele começa ali a fazer alguns curativos para ajudar nos ferimentos, e é engraçado que nessa cena ele cita o Pike. De fato, né? O Pike foi quem ensinou todo mundo a sobreviver na Terra. E aí ele faz essa menção, eu achei muito legal esse ponto aí do episódio. Enquanto o discípulo está dormindo, o Bellamy encontra um livrinho que estava com ele, pega e faz uma leitura. E a cena mostra uma parte que ele fala da caverna da Ascensão. Quando o discípulo acorda, o Bellamy conversa com ele a respeito do que ele leu, né, sobre a caverna da Ascensão e tal. E ele fala que acha aquilo tudo uma besteira. Anteriormente ele tinha até citado que era outro livro escrito por outro falso deus. E aí o discípulo pergunta, tá, eu li esse livro milhões de vezes, me esclareça o porquê que você acha besteira. E ele fala que o povo dele busca a transcendência, busca a ascensão, mas através de uma guerra. E aí ele conta que o povo dele na Terra viveu em guerra por anos e que isso não traz paz, isso só traz mais guerra. Quando eles achavam que finalmente estariam em paz, eles estavam em guerra de novo e eles ficam nesse impasse. O discípulo fala para ele que eles têm sentimentos egoístas, o amor deles é muito egoísta e eles ficam nessa discussão. Daí, eles já partem para a jornada, onde eles começam a subir a montanha em direção à Pedra da Anomalia. Durante essa jornada, o discípulo cita para o Bellamy que o pastor ele estava preparado, claro, para a peregrinação que ele iria fazer em outro planeta e na sua vontade de explorar o universo, mas que foi em Etéria que finalmente ele encontrou o que ele queria, que eram os restos de uma civilização que finalmente ascendeu, que finalmente transcendeu, conseguiu cumprir o desafio que o Bill acha que vai acontecer aí com todas as civilizações. Os dois têm uma escalada muito difícil. Em outros episódios já tinha sido mencionado que o pastor venceu com dificuldade o percurso em Etéria. E aí começa a nevar muito, começa a ficar muito frio de uma maneira que não dá para mais prosseguir dentro dessa tempestade de neve. E o discípulo fala para o Bellamy, olha, a gente precisa procurar abrigo. E o Bellamy fala que eles estão já sem ração e que ele não vai desperdiçar, que eles têm que continuar. Então o Bellamy segue para um lado e o discípulo segue para o outro.
Aí o Bellamy acaba não aguentando, ele fica mencionando aquela frase que ele sempre falou, eu não tenho medo, eu não tenho medo, mas ele acaba desmaiando ali, congelado. Quem que volta para salvar ele? O discípulo. Vai lá, volta, salva ele, leva ele para a caverna, para o abrigo onde eles estavam. E ali dentro desse abrigo, eles descobrem uma passagem um pouco iluminada e vão até lá para descobrir o que que era. É quando aparece 3 luzes, não sei se são 3 seres de luz ou se é uma luz que se repartiu em 3, não sei. Mas aparece ali 3 seres de luzes e eles ficam ali impressionados com aquilo. O discípulo já começa a recitar as orações e o Bellamy meio descrente, só olhando, impactado com aquilo, sentindo alguma coisa. E aí eles retornam para a posição que eles estavam lá na parte mais de fora da caverna. Neste meio tempo que o Bellamy está na caverna junto com o discípulo, ele descobre que o pastor é ninguém mais, ninguém menos que Bill Cadogan. Ele ainda não sabia, então ele fala que o Bill Cadogan era um impostor, um líder de um culto e tal, e aí o discípulo fala que, mas ele salvou a humanidade, biriri bororó, e eles ficam ali durante a caverna por alguns meses. Já não tem nem mais comida, e a gente vê aquela cena do Bellamy comendo um bichinho que tá ali na parede para se alimentar. E aí o discípulo fala para ele que ele pode ajudar o Bellamy, que ele pode mostrar para o Bellamy o caminho, tal, através das orações, através das crenças que eles têm em Bardo. E o Bellamy, depois de meses, finalmente aceita isso. Então ele vai e começa a fazer a oração lá com o discípulo. Nessa parte, eu não sei se é uma alucinação da mente dele, se o Bill já tinha pensado e preparado tudo isso, eu não sei, acredito que nós vamos saber mais pra frente. Mas acontece que o Bellamy tem a visão exatamente do Bill na frente dele, conversando com ele e levando ele até aquele local onde estão as 3 luzes, os 3 seres de luzes. Quando eles chegam nesse local, quem que aparece? Aurora Blake, a mãe do Bellamy. E é aí que eu percebo que foi o ponto divisor para o que vem ali até o final do episódio. É quando o Bellamy muda de fato. Então ele encontra com a mãe dele, ele fica todo emocionado, e a mãe dele fala que a luz é o caminho, que ele tem que ir para a luz. Ele toca na luz, de repente quando ele toca, ele já está ali na frente da caverna, já não tem mais tempestade de neve e os dois decidem prosseguir com a caminhada até o topo. Durante a caminhada tem uma quase morte do discípulo quando ele escorrega e aí o Bellamy fica tentando ajudar, ele fala que ele anotou os códigos da pedra no livro, que ele pode inserir na pedra sozinho, que ele tem que se salvar, e o Bellamy fala que não, que ele vai salvar ele, ajuda, consegue salvar e os dois chegam até onde a pedra está. O discípulo coloca os códigos e, para nossa surpresa, a anomalia não vem até eles. A anomalia desce, mas ela fica lá no final, no chão. Então, o discípulo decide que ele vai sair dali mesmo e pula. E o Bellamy fica, a princípio, um pouco na dúvida, mas não teria outra maneira dele sair, então ele pula também. Os dois chegam em Bardo, na Sala da Pedra, e o que acontece? Sr. Bill Cadogan está esperando e o Bellamy simplesmente se ajoelha pro Bill Cadogan. Eu fiquei assim, como? O que está acontecendo? Eu fiquei justamente desta maneira. Aí o Bill fala que ele pode chamar ele só de Bill e tal, pede para ele levantar, fala que ele quer saber tudo sobre a aventura deles, daquele jeito, né, Bill Cadogan. E leva o Bellamy até os amigos, dizendo, eu acho que seus amigos se meteram em encrenca. Quando o Bellamy chega lá na sala, todo mundo fica estatelado, obviamente, eu também ficaria, né? Aí eu falei assim, agora vai rolar um Bellark, aquele encontro emocionante, não sei o que, eu já tava torcendo. Aí quando a Clarke finalmente abraça o Bellamy e conta que eles acham que a chave é a Chama, que a Chama não tá com ela, mas que tá tudo bem, pra ele não contar nada pra ninguém, o que o nosso princeso faz? Trai todo mundo, ele traiu todo mundo, foi lá e contou pro pastor que a Chama foi destruída, desculpa, você tinha que saber disso, e traiu todo mundo e acabou assim, com essa traição. O episódio acabou
acabou assim, com essa traição, pra tristeza dos fãs e tristeza da nata que é Belark, né? Então agora nós vamos para a parte dos comentários, né, das opiniões sobre o episódio. Bom, o primeiro ponto que eu queria destacar é sobre a civilização de Etéria. Eu confesso que eu estava muito empolgada com esse episódio e que eu queria ver uma civilização alienígena, nem que fosse os restos da Elídios, não me importa, eu queria ver um planeta povoado, porque até agora nenhum era povoado, só Sankington, Bardo e Skyrim ali, dependendo dos prisioneiros que Bardo enviava. Então eu queria muito ver uma outra civilização, mas não tinha. Acredito que tem uma explicação para tudo isso, até porque o povo de Etéria, eles supostamente ascenderam. Então por isso que não tem mais ninguém ali. Outro comentário que eu tenho a fazer é sobre a Gaia. A Gaia, gente, ela literalmente ficou esquecida no churrasco. As minhas fichas estavam todas apostadas de que ela estaria em Etéria junto com o Bellamy, mas ela não está. Então, tem algumas teorias aí de alguns fãs que ela possivelmente possa estar na Terra. Eu acho que é um pouquinho difícil porque a Terra estava offline, mas um dos seguidores do perfil lá no Instagram, ele me alertou que no finalzinho do episódio de Nakara, quando a Raven vai tocar nos códigos e eles vão para Bardo, que a Terra aparece online novamente e que ele acha que alguma coisa aconteceu e que o discípulo conseguiu levar a Gaia para a Terra. Então não tem muita outra opção, ou literalmente ela ficou esquecida no churrasco. E aí a gente já parte pro Bellamy. Tem muita gente pensando que o Bellamy está fingindo, assim como a Echo fingiu, e algumas outras pessoas que acham que ele não está fingindo. Eu sou do time que eu acho que ele não está fingindo. E é por isso que eu estou irritada com o Sr. Jason. Eu acho que, assim, diferente da Echo, da Octavia, de todo esse pessoal que só teve os ensinamentos vivendo em Bardo, é mais difícil deles acreditarem realmente que alguma coisa possa acontecer. Só que o Bellamy não, o Bellamy viu, ele teve a experiência, ele viu a Caverna da Ascensão, ele viu os seres de luz, ele teve aquela experiência que ele viu a mãe dele, e quem que estava junto? O Bill. O Bill estava na mente dele, pode ser uma projeção, pode ser uma alucinação, mas foi o Bill que apareceu na mente dele, foi o Bill que mostrou a mãe dele. Então alguma coisa nesse ponto mudou para ele. Eu não acho que ele esteja fazendo por maldade, eu acho que ele de fato está acreditando em toda a história do Bill e que ele acha que ele está fazendo o melhor para todo mundo, sendo devoto ao pastor, sendo devoto ao Bill Cadogan. Por isso que eu fiquei um pouquinho chateada, porque o Bellamy já teve a sua fase ali que ele foi pro lado do pai, que eu não gostei, mas tudo bem, né? A gente aceita. E o Jason, eu até coloquei no título tal, que ele tá de brincadeiras com os fãs, mas não é no sentido dessa decisão do Bellamy estar do lado do pastor. É que foi um episódio, na minha opinião, muito parado. Ele poderia ter sido mais curto, essa história de Etéria, já que não tinha muita coisa assim para agregar pra gente, poderia ter sido relatada de uma maneira mais rápida, e ele poderia ter focado em outros assuntos no restante do episódio. De novo, nós viemos de um episódio muito cheio de emoções, cheio de acontecimentos, para um episódio totalmente parado. Em alguns momentos eu fiquei até entediada, então por isso que eu estou chateada com o Jason. Mas eu acredito que ele tem um motivo para isso, que ele tem uma explicação. Eu quero acreditar que esse final dessa série vai ser maravilhoso e que tudo sim vai se encaixar, que todas as pecinhas do quebra-cabeça vão se encaixar e a gente vai entender porque que o episódio 11 teve que ser tão monótono, tão parado. Eram essas as minhas considerações sobre a polêmica. Muitos fãs estão irritadíssimos, né, com uma certa razão. Na minha opinião, o episódio 11 foi o que menos entregou, foi o que eu menos gostei, vamos falar assim, para eu não falar que foi ruim, foi o que eu menos gostei. Teve sim muitas informações importantes, acontecimentos importantes que são relevantes para o final, mas eu acho que ele poderia ter sido trabalhado de uma maneira mais curta.
É isso. Então, nós vamos ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, já deixa o seu like. Não se esquece disso. Comenta, você é do Tim que tá com o Jason, que gostou do episódio, ou do Tim que não gostou do episódio e está irritado com o Jason? Já coloca aqui nos comentários, eu quero saber tudo. Lembrem-se de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perderem nada.